Ezequiel capítulo 43. Então aquele homem me conduziu ao portão que dava para o leste, e eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do Oriente, e o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas avançando com poder. E toda a terra resplandecia diante da sua glória. A visão que tive era semelhante à que havia tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar, e me atirei reverentemente ao chão com o rosto rente à terra. Então a glória de Yahvé adentrou a casa, o templo, pela porta que dava para o oriente a leste. Em seguida, o Espírito de Deus ajudou-me a ficar em pé e conduziu-me ao pátio interior. E a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E o homem posicionou-se em pé ao meu lado. Em seguida, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. E Yahvé, o Senhor, falou comigo: ó querido filho do homem, este, pois, é o lugar do meu trono e o lugar onde repousam as plantas dos meus pés. Eis que aqui habitarei para sempre entre todos os filhos da casa de Israel. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua insensatez, prostituição e adultério espiritual com os ídolos inúteis e sem vida de seus governantes, em seus altares idólatras nos montes. Os reis construíram a soleira, a entrada e os pilares de seus palácios encostados na entrada e nos pilares da minha casa. E assim entre nós ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram o meu santo nome por meio de todas as abominações que praticaram. E por isso, no meu zelo, eu os exterminei. Agora, que lancem para longe de mim todo o seu adultério espiritual, juntamente com os cadáveres dos seus reis, e viverei entre eles para sempre. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o templo, para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhem dos seus erros e pecados, que eles analisem bem o modelo da minha casa e, se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo quanto têm praticado, mostra-lhes a planta desta casa, a sua aparência,
as suas entradas e saídas e todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam dos detalhes de sua forma. Sede fiéis à planta e segue as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do templo, toda a área ao redor, sobre o topo do monte. Todo o seu contorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. Eis as medidas do altar em côvados longos de construção, isto é, equivalente a 0,5 metro. Sua calha, a parte inferior, terá 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada, e esta será a altura do altar, desde a calha, no fundo, desde o chão até a saliência inferior. Será de 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior terá 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. E a fornalha do altar terá 2 metros de altura, e se levantarão 4 pontas, da lareira do altar para cima. E a fornalha ou lareira do altar será quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também terá lados iguais, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro ao redor de toda a sua extensão. E os seus degraus darão para o oriente, a leste. Então Deus me disse mais: Filho do homem, assim diz Yahvé, o eterno e soberano, estas são as normas que devereis seguir no cerimonial do sacrifício dos holocaustos, as ofertas totalmente queimadas e da aspersão do sangue sobre o altar, quando ele for edificado. Deverás dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadoque, que se aproximam para ministrar diante da minha pessoa. Palavra do Senhor. Aplicarás um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim estarás purificando o altar e farás propiciação por ele. Queimarás o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado na área do templo, fora dos limites do santuário. E, no segundo dia, oferecerás um bode sem defeito para expiação do pecado, e purificarão o altar, como
o purificaram com o novilho. Quando acabares de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho, também sem mácula. Tu os trarás diante de Yahvé, o Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Eterno. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado, durante 7 dias. Eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, todos sem imperfeições. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação, isto é, propiciação pelo altar, e o purificarão. Assim, eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de paz e comunhão, isto é, as vossas ofertas pacíficas sobre o altar. Então eu vos aceitarei, afirma o Eterno Deus.